pessoal, bem-vindo a mais um programa do Sabe Arquitetura aqui pela VRT Channel. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou a Cris Marcovecchio e eu junto com meu marido e sócio Francisco Donadio, e nós estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, em 30 minutinhos para contar um pouquinho do universo da arquitetura para vocês. Na verdade, o Francisco ele participa mais dos bastidores do que realmente aqui comigo nas gravações, mas é porque ele está sempre presente nas obras, sempre atuando nessa parte para poder depois produzir alguns vídeos e poder mostrar aqui no programa. Isso, na verdade, é meio que uma surpresa agora, né, que já não é mais da nossa segunda temporada. A gente está mudando um pouquinho o jeito de expor as coisas aqui para vocês, para que a gente tenha uma conexão maior, para que vocês se sintam mais dentro dos nossos trabalhos, para que vocês se sintam mais inseridos no universo da arquitetura. E a gente entende que isso é muito importante. Por isso que faz, na verdade, vocês se conectarem inclusive, né, uma coisa que a gente sempre fala e sempre pede para vocês, para que vocês mandem as suas dúvidas, para que vocês coloquem, inclusive assuntos que possam ser de uma certa forma polêmicos, para que a gente possa discutir aqui. E é isso que é mais um ponto nessa nova temporada, que são esses últimos minutinhos que a gente agora tem a mais, porque a gente tem 30 minutos de programa, para poder falar de alguns pontos. Ora, algumas dúvidas que vocês nos trazem, ora, algumas questões que são pontos que são de dúvida, né, de vocês ou dos nossos próprios clientes que nós vivenciamos nos projetos que a gente publica aqui para vocês, né? Então isso é muito importante. Pessoal, vamos falar do nosso projeto de hoje. É de um apartamento residencial. E, um minutinho, eu quero dar o recadinho aqui da VRT, que isso é super importante. Eu tô aqui acelerada, ansiosa para mostrar o projeto para vocês. Vamos lá. Pessoal, a VRT Channel, ela tem app próprio. Lógico, se você está aqui assistindo, é porque você já conectou. Mas isso é interessante a gente mostrar não só por aqui, mas a gente mostra pelas nossas redes sociais também. Então, vai na sua lojinha, no Android ou no sistema iOS e digita VRT Channel que você vai encontrar o app direto. E quando você clicar nele, quando você pôr o dedinho lá no seu smartphone, você já vai entrar na programação direto. É uma forma muito mais prática agora de você poder acessar. E uma outra coisa também super importante é que agora a gente não tem mais o perfil do Sabe Arquitetura, nós temos o da Amador Arquitetura, que é o do nosso escritório. Lá vocês vão ver os nossos projetos, vão ver o nosso dia a dia, os nossos bastidores, as nossas dores também, porque a gente tem. E a gente vai mostrar para vocês o nosso dia a dia junto da programação aqui, que a gente vai passar para vocês, mostrar para vocês episódio a episódio. Tá bom? Bom, agora chegou a hora de falar do nosso projeto. Gente, vocês acho que vão dar risada aí, porque é muito engraçado, assim. Nós já tivemos muitos projetos que nós vivenciamos, que os nossos clientes, na verdade, eram um casal e que, do decorrer do processo, a esposa acabou engravidando. Eu tô falando isso porque o último projeto que nós falamos, aconteceu a mesma coisa, a família ampliou. E esse aconteceu a mesma coisa. E foi muito interessante porque, na época, quando nós fechamos o projeto com esse casal que é muito querido, nós estávamos, né, grávidos, eu e o Francisco, do nosso filho. E eles estavam, né, esses nossos clientes, eles estavam tentando engravidar. E no decorrer da obra é que o pequeno veio, né, veio a caminho. E foi muito interessante, porque assim, isso é uma coisa que interfere diretamente no projeto. E isso é uma coisa que a gente gostaria de explicar para vocês. E que a gente até já falou, na verdade, no programa passado, mas a gente vai depois dar uma pinceladinha de novo aqui para quem não assistiu. E esse casal é um casal que eles são um casal que tem rodinha no pé. Eles têm família no interior de São Paulo, então eles viajam bastante, eles viajam para outros lugares do mundo, eles são da área financeira, nós temos muitos clientes que trabalham nessa área, mas eles são pessoas que trazem o mundo para dentro da casa deles. Então eles têm lembranças de vários países,
eles trazem alguns costumes, alguns hábitos que eles acham muito, na verdade, interessantes desses países e trazem para o lar deles. Eles gostam muito de receber amigos. O esposo, a gente acaba não citando nomes aqui para não ficar deselegante, né? Muitos clientes não se incomodam, mas a gente prefere não citar nomes. O esposo, ele tem uma coleção de vinis, então vocês vão ver no projeto que nós fizemos uma bancada bem interessante de pedra ao lado de uma lareira convencional, e nós fizemos uma parte para eles colocar os vinis dele, que é um toque de decoração que dá muita personalidade pro ambiente, para a casa da pessoa, identidade, né? Isso a gente considera uma coisa muito importante, se não fundamental. E eles gostam muito de receber pessoas, amigos, família, então a gente tinha que ter bastante lugar para colocar as pessoas, para comer, para tomar um vinho, para degustar, seja lá o que for, e sempre ao lado de uma boa conversa, uma boa música. É isso que basicamente é o espírito dessa família. E uma coisa também que nós consideramos muito, muito interessante foi o seguinte: esse casal, eles nos contratou para fazer uma reforma. E quando eles não nos conheceram e entenderam a importância do projeto, isso até eles na verdade são um case de depoimentos do nosso site. Eles descobriram qual que era realmente a função do arquiteto. E para a gente é um prazer enorme poder explicar isso para uma pessoa que não conhece, porque eles começam a entender qual que é o processo do nosso trabalho e entendem que você elaborar um projeto, por mais simples que ele seja, por mais simples que ele necessite ser por conta daquela necessidade que o cliente tem, ele garante de uma certa forma que haja um controle, que haja um controle sobre todas as execuções que vão ser feitas naquela obra. Então, se você consegue colocar um processo, se você consegue colocar ordem, isso evita lá na frente que você perca prazo, que você perca dinheiro. Existe um planejamento para isso. E foi quando eles descobriram como é que funcionava esse trabalho, foi que eles contrataram o nosso projeto. Tanto que eu vou contar no episódio da semana que vem a outra parte da casa, porque hoje a gente vai falar do living dessa casa e da cozinha. E vocês vão ver no interior, né, mais para a parte íntima da casa, como é que ficou resolvida a questão da marcenaria, mas eu vou contar no episódio que vem. Então, pessoal, vamos lá para o nosso vídeo, eu vou explicar o projeto para vocês e vocês vão entender passo a passo. E eu quero mostrar para vocês os materiais que foram usados, que isso é muito importante, né, que a gente sempre fala e vocês vão ver no vídeo, nas fotos finais. Vamos falar da cozinha, tá? O piso foi revestido nesse porcelanato padrão concreto, que é algo que trouxe, na verdade, modernidade pro ambiente e, ao mesmo tempo, uma neutralidade. Vocês vão entender por quê. Porque eles têm, na personalidade deles, um quê de modernidade, mas eles têm um quê de tradicional, deles serem um pouquinho mais tradicionais. Então, o concreto é algo que traz muita neutralidade nesse sentido. Vamos lá. Nas paredes da cozinha, não, esse daqui. Nós colocamos essa cerâmica na parede da bancada, vocês vão ver nas fotos finais. Essa aqui é uma cerâmica daqueles padrões bricks, né, que é aqueles tijolinhos que agora se usa muito, já dá uns anos para cá, porque esse projeto já tem alguns anos e ele era uma novidade na época. Esses tijolinhos compridinhos, e eles foram colocados em toda a parede da bancada da cozinha, que é a bancada que fica de frente para a sala. Então, quando você olha, né, porque a cozinha é integrada, quando você olha, você vê essa parede aqui com os bricks, tá? E falando de bancadas em pedra, mais uma vez nós colocamos o granito marrom café. Vejam que interessante, né? O granito marrom café, apesar dele ser uma pedra que a gente diz que ela é bem elegante, ela tem um quê de modernidade, de neutralidade.
Você percebe que quando a gente mostrou na semana passada a cerâmica ela era um pouquinho mais clássica, nós conseguimos encaixar muito bem esse granito. E aqui ela ficou super bem também, com esse tom de cinza, tá? Tons de cinza, que a gente vai falar também hoje nas dicas da Amador, tá? Então, esses basicamente foram os revestimentos que foram utilizados na cozinha. A gente tem mais, mas são eles que regem, na verdade, o conceito do projeto. Esse granito também, ele foi utilizado na bancada que divide a cozinha da sala, porque a cozinha é integrada. Então, é esse granito também. E na sala, o que nós fizemos? Nós tínhamos o piso existente, padrão madeirado, tábua corrida. Ele era disposto na diagonal, mas era um tipo de piso que dava muito a pena de ser arrancado. Então, nós recuperamos ele. Ele era disposto na diagonal. A gente não gosta muito desse tipo de disposição, ela marca muito uma época, só que nós decidimos assumi-la e colocar no projeto. Esse era o piso que nós tínhamos. Nós fizemos uma das paredes com réguas de concreto, vocês vão ver também no projeto, e nós revestimos a lareira com essas réguas de concreto. Nós fizemos, pintamos a parede de cinza, cinza claro, que é um cinza, um off-white, que a gente pode praticamente acompanhar essa cor aqui. Nós fizemos em marcenaria uma mesa de jantar num padrão meio que demolição, assim, é uma madeira um pouquinho mais rústica, então ela deu bastante personalidade para o ambiente, vocês vão ver também nas fotos. E nós pintamos, deixa eu pôr assim para vocês irem vendo os acabamentos juntos. Uma das paredes, que é a parede do móvel da televisão, nós fizemos com este azul aqui. Eles adoravam a cor azul, então nós colocamos um azul acinzentado, o que deu um toque de... como é que eu posso dizer? De modernidade, uma certa... deu uma jovialidade pro ambiente, era algo que eles gostavam muito. E ao lado das réguas de concreto, revestindo a lareira, nós fizemos o tampo da lareira, um móvel com tampo na lareira, ele era em alvenaria, porém com tampo no limestone, que é uma pedra que lembra um mármore. Olha só, quantos materiais, né? Nós normalmente usamos poucos, mas nesse projeto ele ficou bem elaborado com relação de materiais, um conjunto grande. Tá bom, pessoal? Então, registrem aqui as imagens. A gente vai entrar com as imagens do projeto e vocês vão enxergar todos eles agora no nosso vídeo aí que vai entrar. Tá bom? Pessoal, até daqui a pouco. Vamos lá, pessoal, para o nosso case de hoje. Essa aqui é a planta original do apartamento, essa área selecionada é que nós vamos contar hoje para vocês. A parte de baixo é a cozinha, esse ambiente do meio seria a sala de jantar e a parte de cima a sala de estar e varanda. Reparem que nessa parede amarela, essa parte onde nós riscamos em amarelo, foi a parede demolida. E aqui encontrava-se o quadro de energia do apartamento. E aí nós desenvolvemos um projeto específico junto ao engenheiro para o deslocamento desse quadro, para que a gente conseguisse fazer a abertura dessa parede. E assim nós conseguimos integrar a cozinha e a sala de jantar. Essa foi a intervenção mínima que nós fizemos no apartamento e que fez bastante diferença. Reparem nessa abertura. E acima, quando você vê aqui nesse trechinho em vermelho, é o formato original da nossa lareira. Você vai ver nas fotos na sequência. E esse foi nosso primeiro conceito, quando você vê que ainda a lareira ela tem a característica original que a construtora entregou na época. Aqui você já vê o layout definido, ainda com o formato original da lareira. Aqui embaixo nós temos a cozinha. Você percebe que tem uma bancada integrando com a mesa de jantar e acima a sala de estar. Aqui você já vê os ambientes ampliados. Repare a cozinha aqui, onde nós temos na parte de baixo a bancada com cubas, cooktop, parte de fornos, a parte de preparos.
A parte em cima aqui do ambiente da cozinha, uma bancada com uma cristaleira à esquerda. E na parte de cima, um pouco mais acima, você vê uma mesa ampla, né? Que você teria basicamente de 8 a 9 lugares, onde várias pessoas ficam acomodadas. E à direita você tem o buffet para apoio. Aqui na sala de estar e TV, você ainda com o formato original da lareira do lado esquerdo, você tem um sofá bem longo, ele tem em média aí uns 2 metros de comprimento, com a parte de TV e estar também. Aqui ao lado direito, repare que o layout ficou um pouquinho mudado, porque na verdade nós tivemos uma outra proposta um pouquinho mais arrojada e o cliente amou. Na verdade foi mudar o formato da lareira. Nós fizemos um desenho bem contemporâneo que você vai ver na perspectiva a seguir. Ele foi todo revestido com ripas de concreto e deu um ar muito moderno. Repare na perspectiva, você consegue reparar bem as linhas retas e essa questão, esse conceito bem moderno ligado ao rústico. Então, nós ficamos aí no meio termo entre linhas retas modernas e esse toque mais rústico que era bem característico. E o que é muito interessante, esse prédio, ele tinha o sistema para lareiras convencionais. Vamos para as nossas fotos antes aqui da obra. Vejam como o apartamento era. Essa aqui é a parede onde foi revestida com réguas de concreto. Aqui a divisão entre a sala e a varanda. Vejam como a lareira era. Na verdade, ela já estava descaracterizada. Ela foi totalmente fechada e nós reativamos. Aqui algumas imagens da nossa cozinha. Essas fotos, elas têm uma função mais de detectar pontos de infraestrutura dentro do apartamento. São fotos originais do nosso levantamento métrico, por isso que elas não aparecem em um ambiente totalmente amplo. Aqui, ó, o quadro de energia que eu comentei com vocês. E aqui quando começou a nossa obra. Forrando os pisos, protegendo o piso que seria recuperado mais adiante. Aqui quando a gente já começou a recolher um pouquinho de entulho. Aqui, vejam a parede da cozinha sendo revestida com os nossos queridos bricks. Aqui a infraestrutura também sendo instalada. Aqui a nossa bancada final já executada. Um pouquinho de pó aqui de obra. Vejam a parede azul aqui pintada com a nossa bancada em pedra, onde nós fizemos a lareira, as nossas réguas de concreto. Vejam o detalhe aqui da iluminação, destacando o relevo das réguas de concreto. Veja o limestone, que bonito. Nós fizemos um recorte na pedra para colocar as lenhas. Vejam a beleza das réguas. Realmente fica um resultado bem interessante. Aqui, já na reta final. E vejam o apartamento finalizado. Vejam os tons mais frios, que são o azul, compondo com os tons mais quentes que você vê no quadro. Junto com o concreto, você vê um conceito mais jovial, menos sóbrio, mas que ao mesmo tempo tem um aconchego muito grande. O piso em madeira traz muito isso também. Fica uma composição bem equilibrada. Aqui um destaque da nossa lareira. Aqui a nossa sala de jantar. Ao fundo a nossa cozinha. E reparem no espelho. O espelho que fica atrás do banco da sala de jantar, onde as pessoas se sentam, dá bastante amplitude para o ambiente. Aqui um destaque da nossa mesa. Essa mesa ela foi feita em laminado, mas ela tem uma aparência bem rústica, ela lembra muito uma demolição. Aqui o piso em concreto, com os bricks ao fundo, a iluminação destacando os bricks e super funcional para lavar louça, enfim, cozinhar. Aqui o lado oposto da cozinha, olhando para a bancada, com a cristaleira à esquerda, e você já vai ver na sequência uma foto olhando do ângulo oposto, desse mesmo lado da cozinha. Os banquinhos que eles utilizavam para refeições rápidas, e ali acima você vê uma parede que percorre todo esse lado da cozinha e que vai para o lado da sala também.
Então, isso enfatiza ainda mais a integração entre os dois ambientes. E aqui um ângulo oposto, olhando da varanda para o restante do apartamento. E aqui mais uma foto destacando as nossas réguas de concreto queridas aqui. E aqui o nosso antes e depois. Vejam a composição, a iluminação. E aqui a nossa cozinha, completamente mudada, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Conseguiram se encontrar dentre tantos acabamentos? Realmente é um projeto, ele é bem rico em relação a acabamentos, a gente trouxe, né, vários materiais, várias composições, mas que realmente fechou um pacote, a gente entende um pacote de personalidade, né? É um perfil fechado do nosso cliente. Vocês conseguem, acho que, perceber, e vão perceber no próximo programa, como esse casal de clientes, eles têm as características, na verdade, que fecham, né, esse conjunto de cores, esse conjunto de texturas. Vocês vão entender por conta de um outro hobby que o nosso cliente carrega e que vai aparecer no próximo projeto. E às vezes, né, quando a gente fala, por exemplo, que eu comentei da cor, né, eu até tive um pouco de dificuldade para citar uma palavra. Quando a gente fala de jovialidade, é uma delas, mas quando você começa a entender, começa a ver o projeto como um todo, você parece que consegue visualizar até o cliente como ele pode ser, de uma certa forma, né? Eu acho que isso é fascinante dentro da arquitetura, e isso nos cabe para interpretar realmente não só o gosto, a personalidade, e aquilo que o cliente realmente se derrete, se entrega quando ele vê, né? Quando ele vê aquele resultado, ele se enxerga naquele espaço. Essa aqui, no caso, é a nossa maior missão, né? Pessoal, bom, eu espero que vocês tenham gostado do projeto. E agora, na sequência, a gente vai falar da questão de tons de cinza, porque esse projeto ele foi uma coisa muito bem pensada nesse sentido. Então, acho que vale a pena vocês conferirem, tá bom? Até o próximo bloquinho aqui. E aí, pessoal, vamos lá para as nossas dicas e vamos falar hoje de tons de cinza, né? Aproveitando que a gente tá num universo aí do concreto, nunca acho que se falou tanto em concreto como se fala hoje. Ainda mais, né, com a força que ele ganhou, não só do próprio concreto material, mas dos recursos que a gente tem, dos novos materiais que você tem, que você pode aplicar nos espaços. A gente fala de piso vinílico, a gente fala de porcelanato imitando concreto, e isso é muito interessante. Texturas, né, pinturas que imitam uma parede de concreto, que se fazem passar por isso. Então isso é muito interessante. E quando a gente fala em tudo isso, às vezes compor tudo isso não é muito fácil. Para quem viu o episódio 1 do Sabe Arquitetura, né, aquela da temporada 2, viu que nós fizemos uma casa completamente no padrão cinza, no padrão concreto, e que para ela que ela não ficasse monótona, a gente entrou com cores. E isso a gente teve que fazer, harmonizar de acordo com a personalidade do cliente. Então são várias pecinhas aí se encaixando. Quando a gente fala, olha isso, vinílico. Você disse que isso não é concreto? Isso é um piso de borracha. Você pode colocar em ambientes dentro de uma residência, dentro de um escritório. É super interessante, né? Tem uns que tem uma textura de concreto, mas não é um concreto, né, uma cor mais tradicional de concreto, mas pode ser um cimento branco, né? Enfim, a gente tem uma série de questões. Mas o que eu quero mostrar para vocês, falando dessa questão de harmonização, onde eu quero chegar? Como combinar esses cinzas? As cores, elas têm uma propriedade. Quando a gente fala de cinza, a gente não está falando de um cinza só. A gente está falando de cinzas quentes, a gente está falando de cinzas frios. E o que vem a ser isso e qual o impacto que ele gera no nosso dia a dia, no nosso comportamento, até no nosso humor? Os cinzas quentes, eles são esverdeados. Os cinzas frios, eles são azulados. Se a gente pegar esse cinza e colocar na frente aqui, você vai falar, ele é cinza. Cinza, ponto. Agora, você sabe me dizer se ele é azulado
ou se ele é esverdeado, se ele é um cinza quente ou se ele é um cinza frio, aí eu coloco esse cinza do seu lado. E aí, o que você me diz disso? Você vai saber dizer? Tá um pouquinho parecido, né? Eu vou ajudar vocês um pouquinho. Se eu colocar esse cinza do lado, ajudei, né? Deixa eu tirar esse e mostrar pra vocês. Você vai falar, não, mas esse aqui é mais escuro do que esse. Pode até ser, só que esse cinza aqui, ele é mais frio do que esse, porque esse aqui ele é um pouquinho mais esverdeado. E os cinzas esverdeados, quando a gente fala assim, vamos voltar lá para a escola quando você era pequenininho. Quando você mistura azul com amarelo, que cor que dá? Dá verde, né? O cinza esverdeado, amarelo não é quente, não é sol, ele aquece o ambiente, ele deixa mais aconchegante. E isso faz uma tremenda diferença dentro do seu lar. Não que eu não tenha que falar para você que você não tenha que usar um cinza azulado. Você pode compor ele com cores mais quentes. E aí você vai ter um ambiente mais aconchegante. E foi exatamente isso que a gente fez no nosso projeto. Nós tivemos a régua de concreto, esse piso, que é o cinza mais frio, junto com a madeira. Olha só, madeira super quente, madeira tem um amarelado, tem um marronzado, né? E tem o azulado, que acompanhou o piso. Na verdade, esse aqui foi para a cozinha, mas a gente está falando de um ambiente integrado. Só que a régua de concreto, quando a gente fala do azulado, ele estava na sala. Então, vejam que tudo é uma questão de composição. Nós tivemos o marrom, né? O marrom aqui, da bancada em pedra, que também é um pouco de quente, embora seja um marrom acinzentado. Então, todas essas cores, todas essas nuances, elas fazem a gente, né, chegar em resultados que gerem um ambiente aconchegante. E sem contar, se você ter reparado na decoração, a gente tem tem quadros ali, tem algumas telas que elas têm tons quentes, como vermelho, amarelo. E as cores quentes, quando elas são usadas em excesso, elas podem impactar, entre aspas, negativamente no espaço. E quando nós temos os cinzas, eles ajudam a equilibrar o ambiente. Interessante, né? Então, o cinza, ele pode ser uma espécie de um termômetro dentro do ambiente. Ele pode ser muito bem usado, porque ele é extremamente flexível dentro de um ambiente. Pessoal, gostaram? Eu acho que essas explicações ajudam muito, né? Na hora de você decidir, na hora de você optar por algum material. E aí você consegue ver através dos resultados. Combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aguarda, porque na próxima semana a gente vai falar da parte íntima desse apartamento, que são os quartos, os banheiros e o quarto do bebê que chegou, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da flexibilidade do quarto do bebê, como é que ele tem que nascer e como é que ele tem que ficar quando o bebê nasce. Combinado? Pessoal, um beijo, dúvidas, que se vocês quiserem perguntar sobre o programa que passou, perguntem, a gente responde lá no nosso perfil, a gente pode trazer e responder aqui no programa. Espero que vocês gostem. Combinado? Manda lá, Madu Arquitetura. E até o próximo Sabe Arquitetura, com reprise amanhã, às 8 da manhã aqui pela VRT Channel. Pessoal, um beijo, obrigada.